estes espíritos que se manifestam nos centros espíritas, geralmente, né, têm algo a ver com os seres de outras dimensões? O que acontece? Nesses trabalhos, que geralmente acontecem em centros kardecistas, centros de umbanda, até mesmo do candomblé, terreiros, né, esses grupos espíritas e espiritualistas, geralmente eles atuam numa faixa de interação com uma frequência mais baixa, interagindo com o astral, o extrafísico e com entidades desencarnadas, espíritos, que estão em diversos níveis de consciência, ou seja, eles vibram em frequências aqui na Terra mesmo, alguns até vindo do segundo anel para cá para interagir, alguns são mais evoluídos, outros estão numa faixa um pouco intermediária de compreensão da vida após a morte, e outros estão perdidos, no que nós chamamos de faixa do purgatório, do umbral, aqueles que ainda estão inconscientes do processo. E esses trabalhos espirituais são muito importantes para doutrinar, orientar e conduzir estes seres que ainda estão em sofrimento, que estão ainda perdidos no mundo espiritual. Gente, tudo isso faz parte de uma faixa de atuação. São seres que não morreram, continuam conscientes da sua existência, porém não têm mais a materialidade, o corpo físico. Então, eles estão num outro plano que faz parte da terceira dimensão, é uma realidade paralela a essa nossa aqui, e muitos estão tentando ainda descobrir o que estão realmente fazendo aqui na Terra. Ninguém sabe. Eles estão mais perdidos do que muitos que estão encarnados. Então, não tem como a gente mensurar o que acontece de fato no mundo espiritual. Por isso que a missão e o compromisso do Chico Xavier foi muito importante, assim como de Allan Kardec na França. Eu falo dos dois porque, para mim, credibilidade que a gente possa mensurar hoje, diante da história, tanto do espiritismo como de outras linhas de pensamento espirituais, a gente pode dar mais credibilidade, né? Teve muita distorção, teve também interpretações errôneas, tanto na visão do Chico como do Allan Kardec. Tudo faz parte do aprendizado humano. E eles eram humanos, assim como nós, cometemos erros também. Mas o que foi passado em muitas obras de Chico Xavier e na codificação de Allan Kardec e também no entendimento desse mundo espiritual está correto. Só muda alguma coisa ou outra dentro de uma compreensão da linguagem que foi passada na época. Porque era o momento que a humanidade tinha a capacidade de entender daquela forma. Hoje nós temos que dar uma atualizada, nós temos que ir um pouco além do que foi nos ensinado. Então muitos acham que os seres extraterrestres são seres desencarnados. Muitos espiritualistas, grupos, falam que estão tendo contato mediúnico, canalizando consciências extradimensionais. Pode acontecer? Pode, se for da vontade deles. Se estes seres querem, de certa forma, manifestar uma intuição, uma mensagem intuitiva, eles até podem utilizar um centro espírita, um médium, um canalizador. Porém, todas essas mensagens, todas essas informações estarão pelo menos ali 70%, 80% distorcidas pelo médium. Vai passar pelo filtro da mente, do ego, da pessoa que está ali tentando captar aquelas mensagens. Se o médium como foi um Chico Xavier, na verdade ele terá uma facilidade maior. Só que dificilmente a gente vai encontrar alguém como o Chico Xavier hoje na Terra. Ele foi um ser diferenciado que veio para realizar um compromisso, para abrir as portas do entendimento do plano espiritual. Por quê? Porque toda a manipulação religiosa judaico-cristã aqui no Ocidente tirou completamente a visão que deveria ser trazida para o entendimento do mundo espiritual. Foi uma distorção total. Então, o espiritismo, com o advento lá na França, com Allan Kardec, toda aquela pesquisa científica, quando chegou no Brasil, ela se misturou muito com esse teor da cultura cristã aqui no Brasil. E assim como outras linhas, né, religiosas de origem africana,
dando origem à Umbanda, se misturou também com linhas esotéricas como a teosofia e outros movimentos, trazendo uma mistura, um sincretismo nas religiões com esse conhecimento espiritual que foi manifestado para diversos grupos, principalmente na época, quando nós passamos por aquele período que Helena Blavatsky, juntamente com seus companheiros, tentaram introduzir a teosofia, assim como Kardec, através do espiritismo. Isso foi muito útil para que a gente tivesse o entendimento dessa parte espiritual. Hoje nós sabemos que o mundo espiritual, na verdade, se encontra no segundo anel da Terra e existe uma faixa intermediária que a gente interpreta como sendo essa frequência ainda que muitos espíritos estão perdidos, né? Que seria o umbral, como foi dito até nas obras de Chico Xavier. As colônias existem? Sim e não. Não da forma como a gente aprendeu. Existem locais, mundos paralelos, regiões onde os espíritos, os grupos estão. Até os animais vão para o mundo espiritual, para essa realidade paralela 2, que nós chamamos, né? O segundo anel. E são frequências diferentes. Só que os seres extradimensionais, eles não vivem nessa realidade espiritual ou no segundo anel. Eles podem interagir, eles podem até se manifestar de tempos em tempos, assim como eles podem aparecer para nós aqui agora. Mas eles não são seres desencarnados. Eles têm espírito, mas eles têm corpo, eles não morreram. Eles chegaram numa frequência superior, levando o corpo físico deles para uma outra dimensão. Isso, aqueles que transmutaram. Agora, existem os dimensionais que estão em outras realidades, que nunca vieram por uma experiência física, nunca encarnaram na Terra. Eles também têm o seu corpo físico em uma frequência muito acelerada. Não são entidades espirituais. Então as pessoas confundem os seres dimensionais com os seres que desencarnaram. É diferente, é bem diferente. E ainda tem os ascensionados, porque os ascensionados também morreram, perderam o corpo e estão no mundo espiritual, numa frequência um pouco superior, mas estão lá também, ainda na terceira dimensão. Então a terceira dimensão, ela possui o mundo físico, material, e o mundo extrafísico, espiritual. São realidades paralelas a esta realidade física. Nós estamos no primeiro anel. Existem outros anéis. E o segundo anel da Terra, essa outra realidade que fica próxima aqui desse nosso mundo, é para onde vão os espíritos. Então, existe manifestação de seres extradimensionais, seres extraterrestres em centros espíritas? Sim. Pode acontecer manifestações, inclusive em Preto Velho, em outras entidades, que são ali seres extradimensionais se passando, interpretando naquela frequência momentânea para passar uma mensagem para aqueles dimensionais que estão ali, geralmente para preparar as pessoas para chegarem num entendimento maior. Então eles trabalham muito a compreensão da vida, a moral, a ética, os valores, os princípios, geralmente resgatando o que precisa ser compreendido para que a humanidade, como um todo, compreenda pelo menos o que ela está fazendo aqui, para onde ela vai, como funciona o processo de vida após a morte, reencarnação, as leis universais que regem esse sistema e esse mundo. Agora, quando você já tem o entendimento do mundo espiritual, quando você já passou por essa compreensão, vamos dizer assim, você percebe que existe um caminho que te conduz para uma vida além do mundo espiritual. E essa vida além do mundo espiritual, ela não é conquistada após a morte. Porque a vida após a morte é apenas um intervalo entre a vida, que só acontece quando você tem um corpo físico, quando você está nessa experiência como nós estamos tendo aqui na Terra. E para a gente transcender para outras dimensões, estando aqui na Terra, nós temos que passar aqui pelo primeiro anel, principalmente nessa experiência humana, emocional, física que nós estamos tendo, e conseguir sustentar a vida,
manter a vida, transcendendo a morte. Foi isso que Jesus Cristo ensinou. Foi isso que ele fez. A gente perdeu esse conhecimento. É isso que todos os grupos na Terra buscavam. Todas as guerras santas, todas as tentativas, né, das sociedades secretas esconderem o conhecimento sagrado, era na busca da vida eterna, do prolongamento da vida, do rejuvenescimento, o elixir que eles tanto queriam através do conhecimento dos antigos alquimistas. Tudo isso está relacionado ao segredo do Santo Graal, que Jesus Cristo e Maria Madalena deixaram juntamente com os apóstolos e apóstolas na época. Então, agora está acontecendo o resgate do conhecimento oculto, que foi perdido lá atrás. A revelação. Os próprios espíritos, mentores de Chico Xavier e outros seres que atuavam nessa linha espiritual, profetizaram que iria acontecer um movimento que traria uma nova era de revelações. E é isso que está acontecendo agora. Então, todo o trabalho espiritual na Terra, incluindo escolas esotéricas, espiritismo, qualquer movimento nessa linha que nos conectava muito mais ao astral, essa tentativa de contato, de compreensão do mundo espiritual, na verdade agora tem que ser uma pós-graduação do conhecimento. Então muitos estão ainda tentando buscar esse contato espiritual, achando que extraterrestres estão desencarnados, fazendo contato no mundo espiritual. Existem seres de outras raças que estão desencarnados? Existem. Tem Anunnaki que morreu, tem seres de outras raças que morreram, e eles são diferentes de nós. Também estão nessa frequência espiritual. Mas é diferente da raça adâmica. Nós temos uma frequência diferenciada. Então existem mundos para cada tipo de frequência, de grupos, de raças, e cada um tem a sua linha evolutiva. Assim como os animais, todas as espécies, todos seguem por um processo evolutivo. Aqui na Terra, nós temos que aprender a lição da vida eterna. E a morte é apenas um intervalo, e a reencarnação é que nos faz ter a chance de reconstituirmos um corpo para continuarmos nossa jornada de transcendência. É isso. Muitos buscam a ascensão espiritual. É importante? É óbvio, porque a ascensão, de certa forma, é uma etapa da nossa formação. Ninguém precisa reencarnar quando atinge a frequência dos ascensionados. Porém, em algum momento no futuro, nós teremos que regressar e passarmos pela transmutação. Todos terão a chance. A raça adâmica é a biotecnologia que favorece essa experiência transmutativa na Terra. Então, a oportunidade que nós temos hoje, ela é espetacular, porque não só estamos vivendo um momento de revelação e resgate do conhecimento perdido, como também temos a chance de passar pelo treinamento transmutativo e aproveitar essa janela que estamos agora, porque é um momento cíclico que os portais estão abrindo para que isso possa acontecer. 2028 é uma data muito importante para que a gente feche esse ciclo e tenha muitas oportunidades. E o nosso compromisso, como dimensionais, precisa urgente ser acelerado até 2028, porque aí teremos com certeza um grande legado a ser deixado para as futuras gerações, né?